bora pra nossa análise de primeiras impressões do episódio 5 de The Last of Us, que saiu aí 2 dias antes por conta do Super Bowl. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do 5º episódio de The Last of Us, na minha opinião, o melhor até agora. Acabei de assistir, né, como a gente sempre faz, e eu tô ofegante, fiquei muito tenso. Pra mim foi o episódio mais intenso aqui até agora. No momento do clímax ali passou uma vibe de Batalha dos Bastardos, principalmente no momento que a Ellie tá meio que fugindo e passa um carro atrás dela assim, voado. Foi muito igual mesmo a cena do Jon Snow perdido e passa um cavalo atrás dele ali. Foi impressionante, que até vou fazer depois o comparativo lá na oficina, porque na hora que eu vi assim me lembrou muito. Mas esse episódio tem muita coisa pra gente falar. Eu tô realmente meio acelerado, meio tenso. O episódio é muito dramático, ele é muito pesado, ele é muito cheio de ação. Então, por conta dessa combinação aí absurda, é que eu acho sim que foi o melhor episódio de The Last of Us até agora. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. E depois desse vídeo aqui, darem uma olhadinha nos vídeos que estão linkadinhos e nas outras playlists, né? Se vocês gostam, eu dei exemplo aqui de Game of Thrones, por exemplo. Se vocês gostam do universo de Gelo e Fogo, de tudo de cultura pop, aí tem um monte de coisa aqui. Então, se você está conhecendo o canal hoje, assista os outros vídeos depois e também se inscreve aí pra ajudar a gente. Sua inscrição é de graça e ajuda bastante. Bom, o episódio ele volta um pouco no momento em que os Hunters, né, que aqui a gente vê que são a resistência ali de Kansas City, tomaram a cidade da Fedra, né? Então a Fedra, que são os militares, eles controlaram os Estados Unidos inteiro. E em algumas cidades ali tem essas resistências, né? O povo tenta se rebelar. E aqui em Kansas eles conseguiram tomar o poder. O episódio também conta que a Fedra de Kansas, ela é conhecida por sua violência e por sua selvageria. Então a gente viu eles falando aqui de estupro, de um monte de coisa. Então a Fedra de Kansas deveria ser aí uma das Fedras mais radicais. Provavelmente a mais radical, porque quando o Joe escuta falar, ele já sabe, né, de toda a situação aí da Fedra. E fala, pô, mas a Fedra de Kansas, ela é conhecida pela violência e tal. Aí o Henry explica, sim, é estupro e tudo mais. Então a gente entende por que o povo justamente de Kansas queria se rebelar. E a gente vê o lado dessa resistência, o lado dos Hunters, o lado da Caitlyn, né, que é a grande líder disso tudo. A gente também descobre, a gente vê o começo, né, o dia que eles tomaram o poder da Fedra, todos os delatores ali presos. Então o que estava rolando ali em Kansas? A gente tinha uma cidade controlada pelo exército e a galera que morava ali. E a galera que morava ali começou a fazer essa resistência para se defender contra esses abusos de poder da Fedra. Só que um pessoal que morava ali e que queria sentar no bem bom, receber uns remedinhos, umas comidinhas e tudo mais, dedurava esses rebeldes, digamos assim, pra Fedra. Então a Fedra ia lá e pegava os caras. Então a resistência ficava escondida, mais ou menos como os vagalumes ficam escondidos quando a gente começa ali The Last of Us com o Joel e com a Ellie, né, lutando contra a Fedra. E algumas das pessoas que moravam ali e que aceitavam esse controle e essa opressão da Fedra, deduravam eles. Então no momento em que a Caitlyn e todo o exército dela ali tomam o poder, eles pegam estes delatores, prendem e matam todo mundo. E aí os Hunters começam a controlar a região de Kansas City. E o Henry e o Sam estão fugindo, porque eles também estavam do lado desses delatores. E o Henry explica, né, ele precisava cuidar do irmão dele. O Joe até no começo fica meio assim, pô, não trabalho com delator e tal, mas depois ele entende. E aí o episódio mostra, ele meio que tenta no começo humanizar um pouco a personagem da Caitlyn aí, a líder deles. Mas, aquela cena que ela tá no quarto dela falando do irmão dela, mas ela tem uma parada que ela tinha também em Two and a Half Men, que era uma série de comédia e tal, mas ela era uma stalker ali bem assustadora. E aqui ela tem também essas mudanças de tom muito sinistras, tá ligado? Tipo, ela tá falando uma coisinha fofinha e do nada, sem mudar o tom de voz, sem aumentar a voz, sem diminuir, sem nada, ela começa a passar um terror só nas palavras, né? Então ela tá falando uma coisa fofinha, do nada ela começa a falar uma coisa macabra que liga com a coisa fofinha ali, não muda o tom, não muda nada, e você vai ficando, caralho, que porra é essa, mano? Dá muito medo mesmo. Então foi da hora isso, porque eles mostram o começo de tudo, como o Henry e o Sam, eles conseguiram se esconder. Eles mostram a relação do médico com eles, o médico que deu esconderijo e saiu 10 dias depois pra buscar comida. E aí que ele foi pego por ela, que a gente vê esse médico morrendo no episódio anterior. Porque ela fala, onde tá os dois? Onde estão os dois? Que você sabe. E ele não conta, ela vai lá e mata ele, né? Então o médico tinha saído, eles estavam 10 dias lá no esconderijo. Então foi 10 dias desde que os Hunters tomaram o poder da Fedra.
E aí ele foi morto e é nessa situação que o Joel chega. Quando o Henry e o Sam vão tentar sair do esconderijo, eles escutam uma batida de carro e aí eles veem o momento em que o Joel e a Ellie chegaram ali, escaparam da armadilha e o Joel matou os 3 caras, incluindo o filho da líder dos Hunters. Nesse momento, o Henry já viu que o Joel estaria do lado dele e que o Joel era pica, né? O Joel é foda. Ele falou, caralho, o cara matou 3 malucos aqui dos Hunters aí, então eu vou seguir esse cara e no momento que ele estiver aí dormindo, descansando, a gente aborda eles, do jeito deles ali, claro, né, ameaçando com a arma, pra eles ajudarem a gente e todo mundo fugir junto, né? Então, era interesse mútuo aí da galera, essa fuga em conjunta, e eles fizeram isso porque eles viram tudo que o Joel é capaz de fazer, viram o Joel protegendo a Ellie e tudo mais. Então, o episódio começa um pouquinho antes do final do episódio anterior, e aí chega no momento, né, que eles ali, os 4 se encontram, bem rápido até. E foi bem, de novo, todas as vezes que eles voltam um pouco ou muito no tempo, tá sendo muito positivo. Essa série tá maravilhosa, tá um absurdo. Uma coisa muito legal do momento em que eles se encontram é que o Henry tá com a arma apontada pra Ellie e ele fala pro Joel, a gente tá junto, vou abaixar a arma, vocês vão colaborar. E mano, o Joel vai respondendo num tom assustador, tá ligado? Ele vai respondendo, caralho, tipo, tudo certo, beleza. E o Henry fica com medo e aí ele fala, mano, para de responder igual um maluco, que o cara tá apontando a arma pra minha cabeça, não sei o que. Essa cena é muito boa, porque a gente vê que o Joel, ele é um bicho, né? O Joel, ele é muito feroz, ele é muito forte, ele é muito amedrontador. E essa cena é do caralho por conta disso. Porque, mano, ele fala, mano, não fala desse jeito, você tá me assustando. Ele apontando a arma pra ele, ameaçando o Joel, só que o Joel, sentado, completamente rendido, com 2 armas apontadas pra eles ali, consegue ser o cara mais assustador do lugar, do ambiente. Então, pô, essa vibe dele, né, essa aura dele assustadora é muito incrível. E o Pedro Pascal, né, arrebenta passando esse medo todo. Aí os 4 começam, né, o plano de fuga porque o Henry e o Sam, eles conhecem a cidade, enquanto o Joel e a Ellie, eles são a força ali, eles têm mais condições de fuga. E aí o Henry apresenta o plano pro Joel, né, e pra Ellie, e eles explicam ali o porquê que eles fugiriam pelos túneis e o porquê que não tem infectados na rua. A Fedra, no começo disso tudo, né, ele fala ali 15 anos, então se a pandemia e o apocalipse já está há 20 anos, demorou 5 anos para a Fedra tomar essa decisão. Eles pegaram todos os infectados e jogaram dentro dos túneis que tinham ali. E porra, isso daí por um lado é inteligente, né, ele até fala, foi uma das coisas boas que a Fedra fez, provavelmente a única coisa que a Fedra fez ali, só que é meio burro se você imaginar que essas criaturas, elas vão evoluindo, né? Tem os estágios de infecção aí, que vão mudando ao decorrer do tempo, né? Então, quando você chega a 5 anos de infecção, você vira um baiacu, que é o gigantão. Então, deixá-los ali embaixo não é uma boa ideia. E aí o Henry fala que há 3 anos a Fedra fez uma limpa, provavelmente porque eles viram que estava surgindo uns bichos gigantes, né? Porque no começo de tudo ninguém tinha informação do que ia acontecer. Quando eles viram surgindo os bichos gigantes, falaram, mano, não dá pra deixar aqui. Então, eles fizeram essa limpa, mas aparentemente eles simplesmente passaram todos os infectados para um lugar isolado de Kansas, para um lugar fora de onde as pessoas estavam. Eles não mataram todos os infectados, eles podem ter matado alguns, mas a maioria só ficou isolada. Sabe aquele parada de você pegar o lixo da sua calçada e jogar para a calçada do outro? Foi basicamente isso que eles fizeram. Pegaram o lixo da cidade ali que estava a população e jogaram para a parte isolada ali, mas no subsolo. Então aquele buraco no episódio anterior provavelmente era isso mesmo, né? Era um baiacu que estava ali, porque eu não sei onde eles estavam naquele momento, mas faz todo sentido, né? Aqueles tremores embaixo da terra e a gente descobrir que os infectados estavam embaixo da terra, né? Então faz todo sentido, poderia ter um baiacu isolado ali que ficou para trás quando a Fedra fez a limpa. Os bichos podem ter se movimentado, saído dali, eles podem acompanhar as pessoas, sei lá. Mas é por conta daquela parada do chão, né? Que tem o fungo no chão, então se a pessoa pisa em algum lugar, eles sabem onde tá. Então eles podem seguir as pessoas. Eu não sei como fez isso, mas aquele buraco no chão que estava abrindo ali, tudo indica que era assim um baiacu, né? E aí depois, quando eles saem da cidade e vão atrás do Joel, da Ellie, do Henry e do Sam, esses monstros eles saem debaixo da terra ali a rodo. Então eu acredito que naquele espaço ali eram os monstros que foram jogados no túnel em primeiro momento pela Fedra ainda há uns anos atrás. Então eles foram só afastados da cidade e estavam ali numa área isolada.
Aqui a gente vê o que o Henry fez de tão grave pra Catelyn tá atrás dele daquele jeito enlouquecido. Ela tá ignorando qualquer razão, qualquer senso de proteção do povo dela ali pra caçar esse cara. E a gente, porra, ele não é só um delator igual os outros. E aqui ele conta, né? Ele entregou o irmão dela pra Fedra pra conseguir um remédio pra leucemia, que era raríssimo, pra cuidar do irmãozinho dele. Então o irmão dela era o líder da resistência. E o Henry entregou, só que o irmão dela, aparentemente, ele era um líder extremamente carismático e extremamente adorado por todo mundo ali, né? E o Henry fez isso, ele agiu como vilão, digamos assim. Eu acho que é uma coisa que o Joe não faria, ele tentaria pegar esse remédio na marra, mas ele não faria isso. Por isso que ela tá atrás dele. E aí a gente vê também o lado dos Hunters, né? Eles falam, ó, seu irmão era o nosso líder, a gente respeitava isso, aquele cara lá, que inclusive ele é o cara que faz o Tommy nos jogos, tá? Esse maluco armadão que parece o Rick aí, né? O Russo até tinha falado disso no podcast, cabelão pra trás, barbona, armado e tal. Ele nos jogos, ele faz o Tommy, então ele faz a captura de movimentos, a voz, tudo mais, e aqui na série ele ganhou esse papel de braço direito da líder dos Hunters. E ele fala pra ela, ó, seu irmão, a gente amava ele, a gente respeitava ele muito, só que quem agiu foi você. Então assim, ele era líder da resistência provavelmente durante todos esses 20 anos que a Fedra tomou o controle, assumiu a situação depois que começou essa pandemia. E eles ficavam resistindo à Fedra, se escondendo, conseguindo comida como podem, fugindo, né, digamos assim, sobrevivendo como dava. No momento em que o irmão dela é morto e ela assume o controle dos exércitos da resistência, ela toma Kansas. Então ela derrota a Fedra, algo que os vagalumes não conseguiram fazer, que a gente até agora não tem conhecimento de outras pessoas que conseguiram fazer. Então ele fala pra ela, ó, seu irmão era top, tal, legal, mas você agiu, você derrotou a Fedra, você deu a gente a liberdade que a gente queria, né? Então a gente vê os dois lados e, de novo, nessa situação não tem certo e errado. Ela tá atrás do cara que matou o irmão dela, o cara matou o irmão dela pra conseguir remédio pra salvar o irmão dele, né? Então é aquilo que o Joey falou no episódio anterior, eu já estive dos dois lados, pra sobreviver a gente tem que fazer tudo, e é assim que vai num mundo sem lei, numa terra sem lei, tá ligado? Então esse episódio também é muito forte por conta disso. E aí, a Fedra jogou os infectados no túnel e o Henry dá a ideia de passar pelos túneis, né? E aí o Joe já acha uma má ideia, porque, porra, você foi lá, você não sabe se tem bicho lá ou não, aí o cara, não, mas você matou eles. Aí a Ellie fala de um instalador, aí ele, cara, vocês viram o instalador e sobreviveram? Aí a Ellie fala, 2. Aí o cara, nossa, o cara tá amando o Joel, né? Ele até fala pro irmão dele, não, ele vai nos proteger, não sei o que, se aparecer um bicho, você protege nós. Então ele tá vendo o Joel como um super-herói. E isso é bem legal também, que o Sam, que é o irmãozinho, ele dá força e motivação pro irmão mais velho dele pra agir, pra protegê-lo. Porque o Henry vê que o Sam vê nele um super-herói, né? Então, pelos desenhos da parede, ele vê e ele tira força disso. Porque, sei lá, assistindo o episódio pode pensar, putz, se ele tivesse sem o irmão dele, ele ia conseguir fugir muito mais fácil. Não. O irmão dele dá a ele esse senso de urgência, essa necessidade de tentar sobreviver a todo momento. Tanto que, no final do episódio, quando o irmão dele é infectado e morre, ele se mata, porque o propósito dele acabou. Então, as pessoas que a gente tem que proteger é que dão o propósito da gente tentar viver a todo custo, sabe? E é isso que é legal de ver também no Henry e no Sam. E aí eles estão lá no túnel, eles encontram uma parte ali que aparentemente criavam crianças ali, o pessoal que ficava se escondendo também. E isso tem nos jogos, esses centros aí da galera que ficava embaixo da terra para se proteger. Uma galera que em algum momento vacilou e acabou sendo infectada e tudo foi pros ares, mas isso tem no jogo. E uma coisa bem legal aqui, colocaram aqui na série que não tinha ainda, que tem muito no jogo, são as HQs da Ellie, né? O Joe, ele passa todo o caminho procurando essas HQs, ele acha, ele pega, ô Ellie, achei mais uma edição, não sei o que, e a gente acha uma dessas aqui neste episódio. Ela fala, nossa, eu coleciono, eu tenho as edições tal, e o Sam também tem algumas e tal. Então a relação dos dois ali é muito boa, e as HQs do jogo também foram inseridas aqui na série finalmente. E aí eles saem do túnel, não acharam nada, não acharam nenhum infectado, não teve problema nenhum ali. No jogo tem uma hora de um túnel ali que é foda, tem uns bichos, é uma das cenas mais tensas, mais difíceis ali, uma das situações mais difíceis do jogo, que tem uma porrada de infectado em um túnel. E aqui aí eles saem, eles estão andando de boa na parte isolada da cidade, que é onde o Henry achava que já tava tudo suave. Só que lá tem um sniper, e a cena do sniper, o meu irmão falou na hora, ele falou, pô, nessa rua tem um sniper, eu nem lembrava disso, né? E a cena do sniper, ela é idêntica, quando ele atira no chão e eles correm pra trás do carro, é igualzinho. E aí começa o caos do episódio, né? O Joel, ele fala, ó, o cara tira mal pra caralho, eu vou por trás, vou pegar ele.
vou matar e vocês esperem aqui, né? Só que o cara, ele não era um cara que ficou sobrevivendo lá, ele era um dos Hunters, ele era um vigia, né, que estava na ponta da cidade. Se alguém tentar fugir, você vai ver, porque você está na ponta, na extremidade ali, né? Ele é um cara que não tinha muita mobilidade, era um velhinho, então ficar sentado com a sniper ali, suave. Ele viu os 4, ele avisou a Caitlyn lá e ficou ali, né? E aí quando o Joe chega e mata ele vê que ele tava em comunicação, fala pra galera fugir ali, e mano, que cena foda, né? Vem um monte de carro, ela não veio sozinha não, ela veio com todas as forças dela. Todas as forças dos Hunters, da resistência de Kansas City, estavam ali pra pegar o Henry, o Sam, a Ellie e o Joe, pra pegar 2 caras e 2 crianças. Então a gente vê que essa sede de vingança dela deixou ela meio cega também nessa situação. E mano, é muito angustiante a gente ver essa cena toda. O Joel, a Ellie tentando correr do carro, o carro vindo, e o Joel consegue acertar um tiro. E aí nesse momento sai, quando aí depois ela encontra o Henry ali, ele meio que se rende, ela tá pronta pra matar ele, ela faz um discurso assustador sobre o Sam e sobre a Ellie, tipo, mano, eu não vou deixar eles vivos porque eles estão com vocês, tipo, eles estão com o cara que matou meu irmão, o cara que matou meu filho, não posso deixar vocês passarem, tá ligado? Então é muito tenso, é aquele tom da Rose mesmo, de Two and a Half Men, que ela traz aqui de volta, magnífico e assustador, de falar com uma carinha fofa, com uma vozinha fofa, uns bagulho macabro, né? E quando ela tá pronta pra matar, o chão começa a desmoronar, algo que estava acontecendo naquele buraco lá, então por isso que eu acho que o motivo era o mesmo, os infectados que estavam embaixo da terra. E mano, eu achando assim, putz, vai sair um baiacu daí, fudeu, mas tem um monte de gente e tal, né, então alguns vão fugir. Mano, sai uma porrada de infectado, e aí todo mundo começa a correr. Então ali ninguém é de ninguém, sai todo mundo correndo, todo mundo mesmo lá, todo mundo atirando, e o Joel, essa cena foi impressionante. O Joel protegendo a Ellie à distância, sensacional. E aí nisso eu lembrei de uma fala do Jake Sully em Avatar ali, que ele fala, né, um pai protege. O Joe aqui de novo tem um momento que o Henry fala, ela é sua filha e tal, e ele fala que não, mas ele tá ali fazendo as vezes de pai, protegendo a filha dele ali, a Ellie, né, querendo ou não, agora ele cuida dela como se ela fosse filha dele, e mano, que cena absurda. E aí nós chegamos no momento que mais me deu medo no episódio. Eu não estou falando do baiacu, eu tô falando daquela porra daquele infectado criança que ficava se contorcendo, virando. Eu falei, cara, que é isso? Eu tava ficando com medo real, né? O baiacu a gente tinha visto no trailer, a gente já esperava e a gente tava mais empolgado pra ver do que com medo. Agora, aquele infectado criancinha que foi atrás da Ellie, puta caralho, que medo que deu essa menina. Que medo que deu essa menina. Essa situação toda vai acontecendo na vibe de Batalha dos Bastardos, tudo, mó zona, a Ellie ali no meio, perdida, o Joel lá de longe tirando, protegendo, tudo mais, mó situação. Ela entra no carro, a menina vai atrás, ela sai, não sei o que, aquela menininha muito louca, muito se contorcendo, exorcista lá, sei lá. E aí eles conseguem escapar meio ali do ápice da coisa, o baiacu chega. Que coisa maravilhosa, que adaptação perfeita, ele sai gigantesco. Bom. Caralho, finalmente, não sei o que. E aí o cara fala a única coisa que ele tem pra falar ali, né? Ele vai proteger a mulher ali que ele admira, que ele daria a vida por ela, e ele faz isso mesmo. Ele fala pra Caitlyn, foge e não olha pra trás. E ele tenta lutar contra o baiacu. E a gente vê que os tiros não funcionam. Se ele tivesse visto as dicas que a oficina deu pra matar o baiacu é com fogo, gente. Não adianta, tiro tem que ser de uma arma muito pesada, de uma shotgun ali, tem que dar vários tiros para romper essa camada de cogumelos, essa pele, essa espessa aí que o fungo já criou no corpo inteiro, né? Para você saber mais sobre o baiacu, a gente fez um vídeo falando de todos os estágios de infecção, então tá linkadinho aqui em cima, assiste depois. E uma coisa muito foda é que ele mata do mesmo jeito que ele mata no jogo. O baiacu, quando ele pega você, não dá pra resistir. Diferente de todos os outros, quando você é pego, você pode apertar o botão várias vezes ali e você brigar com o infectado, até o instalador você consegue fazer isso. Empurrar ele na força e tal. O baiacu não dá. Se ele chega em você, ele te arranca da mandíbula, ele pega assim a parte de baixo dos dentes de cima e separa, e aqui ele faz exatamente isso com o cara que era o vice ali dos Hunters, da resistência de Kansas City. E aí quando a gente acha que eles vão fugir, a Caitlyn ela acha os três ali, ela tá completamente cega já, tipo, acabou tudo, perdi meu exército inteiro, mas se eu conseguir matar o cara que matou meu irmão, eu vou conseguir uma certa satisfação nisso, e aí ela tá lá pronta pra isso, e chega quem? O bicho mais assustador da série até agora, aquela criança infectada. E mano,
vai matando ela gritando, agonizando, e o bicho matando ela como se fosse a X-23 ali. Quem assistiu Logan sabe como a X-23 matava os caras assim e tava igualzinho, arranhando e tal, não sei o que. Uma cena bizarra. E de novo, Bella Ramsey ali no meio de tudo, né? A Ellie tentando fugir, angustiada, com medo, correndo, rastejando, tentando atirar, sem jeito. Foi muito boa essa cena. Essa cena foi absurda. E aí a gente chega no final do episódio, o vídeo já tá ficando meio longo, mas a gente chega no final do episódio, é a parte que pega no coração, né? O Joel e o Henry estão ali conversando, o Sam e a Eric se entenderam muito bem, que são super amigos agora, estão ali também separados. Aí o Henry fala pro Sam dormir e tal, ele vai lá dormir, fica ali com o Joel acordado vigiando, e as crianças ficam pra dormir. E aí eles estão conversando, ele e a Ellie, né, e aí a Ellie fala uma fala do jogo que a gente queria muito ver, né, que tipo, ela tem medo de ficar sozinha, ela revela, ela fala, eu não tenho medo de nada, depois ela tenta ter medo do escorpião, e ele, não, fala a verdade, eu tenho medo de ficar sozinha. E essa era a aspas que eu achei que ia pegar nesse episódio, mas a aspas que pega nesse episódio é do Sam, que ele escreve, né? Ele não fala, ele escreve. E é uma parada que não tinha no jogo, porque no jogo ele só tá puto, aí ele nem entende porque que ele tá puto ali, eles vão dormir e quando ela acorda ele tá em cima dela tentando pegar ela. Ela foi dormir sem saber que ele estava infectado, e aqui não. Aqui ele vira pra ela e fala o seguinte: se você virar um monstro, continuará sendo você mesmo por dentro. E ele mostra a mordida pra ela. Pô, essa cena me quebrou bonito, né? Me quebrou bonito ali na hora. E, mano, a Ellie no desespero, por isso, não tem essa situação no jogo. Ela não sabia que ele estava infectado até ele estar tentando matá-la, né? Ela dorme achando que ele só tava bravo e quando ela acorda ele tá lá. E aqui, no desespero, ele mostra a cicatriz dela também e tenta curar ele. Eu não sei se ela fez aquilo pra tentar acalmá-lo, só sabendo que não ia funcionar, ou se ela realmente acreditou que funcionaria. Que ela tira o sangue dela e fala, meu sangue é remédio, tipo, eu fui mordida e não me infectei. E ela passa o sangue na mordida ali como se fosse uma pomada, né? E aí, ela faz a promessa de não dormir e tal, só que ela dorme sentada, né? Criança também, ninguém... Contra o sono não dá pra lutar, gente, não dá, é difícil demais. E quando ela acorda, ele tá lá sentadinho. O Sam tá sentadinho, assim, tipo, né, paradinho. Bem triste a cena, bem pesada mesmo. E ela vai lá, ela, tipo, levanta na boa. Ela acha que funcionou, talvez. Ou que ainda não deu tempo dele se transformar. E ela toca nele, e aí ele pula nela e pá! Ele tava, eu acho que, se segurando, né? Porque ela tava dormindo. Ele poderia ter feito isso de uma outra forma e até poderia ter matado a Ellie. Eu não sei se ele tava se segurando, não sei o que tava acontecendo. Se ele tava meio adormecido ali. Só que quando ela toca nele, ele voa nela e os dois entram no quarto que tá o Joel e o Henry. E aí a situação descarrilha e também mudanças em relação ao jogo. Pequenas mudanças que fazem a série ser sim uma adaptação até melhor do que o jogo é. Contar a história de um jeito mais tocante, de um jeito mais coerente, de um jeito também mais pesado. Quem mata o Sam é o Henry, né? Ele pega a arma antes do Joel porque ele sabe que o Joel vai matar o irmão dele. Só que ele viu que o irmão dele estava infectado ali e meio que no instinto ele mata o próprio irmão que estava tentando matar a Ellie, que já não era o irmão dele, já estava infectado, né? Só que depois ele se toca do que ele fez. Aí ele, mano, o que eu fiz? E ele vai lá e simplesmente se mata. Por quê? O propósito dele acabou. É a mesma coisa do Bill com o Frank. O propósito de vida do Bill era o Frank. E aqui o propósito de vida do Henry é o Sam. No momento que o Sam está morto, no momento que o Frank está morto, Bill e Henry não tem mais motivo para viver. O Bill foi uma coisa muito mais calma, muito mais cadenciada, ele teve tempo de pensar. O Henry não, o Henry foi muito no impulso. Ele foi no impulso quando ele mata o irmão dele que já estava infectado e quando ele se mata também. Ele pega o Joe lá, cara, calma, não sei o que, pau. E beleza, e aí vida que segue, eles saem, a Ellie muito amargurada. Ela pede desculpa pro Sam ali na cartinha, ela escreve, e eles seguem viagem. E é muito tenso o Joe ver também que ela tá se desculpando, ver o peso que a Ellie tá carregando. E esse episódio termina dessa forma melancólica. Pra mim, depois de tudo isso, é o melhor episódio da temporada. Durante a semana a gente pode falar de alguns assuntos do episódio em si. Lá no nosso Instagram já abrimos caixinha de perguntas para vocês mandarem a sua dúvida do episódio, que a gente vai respondê-las no nosso podcast, que é semanal, no nosso episódio, no nosso capítulo do podcast, que a gente vai falar desse episódio 5. Então, mandem suas dúvidas lá no Instagram. Se não segue lá, também segue, se inscreve aqui e também ouça os nossos podcasts dos outros episódios que a gente fala de referência, de curiosidade e também discute o episódio com mais pessoas e depois de assistir mais vezes. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.